ideias com a força de uma impressão. Então, ela produz crenças. Tem mais 5. Tá, eu falo menos que isso. Dessa ideia de crença, aí essa é uma ideia, esse é um problema que na história da filosofia fica sendo o problema do Hume, que chamam inclusive de paradoxo do Hume, que eu acho elegantérrimo você ter um paradoxo com seu nome, né? Qual é o nome do paradoxo? Paradoxo de Hume. Né? E esse paradoxo do Hume é o paradoxo da causalidade. Porque na tradição da filosofia, e é um paradoxo que permite com que não se naturalize a ciência, ao mesmo tempo que faz com que a ciência seja um campo aberto. Ciência em vários sentidos, né? Tanto essa ciência da natureza humana, quanto a ciência no sentido um pouco dogmático que ela acaba assumindo. Que é a ideia de que, com relação ao mundo, não existe nenhuma causalidade intrínseca às coisas. Porque a causalidade intrínseca às coisas seria uma causalidade vista pelo prisma da essência. Entre as coisas, uma crença causal. Então, a natureza humana nas coisas, ela é capaz de perceber que existe uma certa habitualidade no modo pelo qual as impressões e as ideias se relacionam. Então, nós conseguimos produzir previsibilidade com relação às coisas, mas a previsibilidade não é intrínseca às coisas. A natureza humana é que a vê. Ela é intrínseca ao modo pelo qual a natureza humana ganha o mundo. Então, existem crenças causais. Há muita discussão na literatura humeana sobre a intensidade na imaginação nessas crenças causais. Alguns dizem que essa crença causal ela é absolutamente habitualizada. Tem associação de ideias, mas associações de ideias que são muito necessárias. Então, o fato de que eu sou capaz de entender a ideia de cilindro, a ideia de preto, a ideia do uso da caneta e crenças com relação a ela, né? Mas que, quando eu penso em relações causais, o que existe é um exercício da associação de ideias e a crença causal, mas a imaginação pode pouco. Uma outra vertente da interpretação humeana entende que a imaginação pode muito com relação às causalidades, com relação à crença causal. É como se não só houvesse uma causalidade que se impõe, como uma causalidade que teria um certo grau de plasticidade. Nós pudéssemos produzir, claro que não arbitrariamente, mas com um certo grau de plasticidade, crenças causais para impor as coisas. Essas seriam duas interpretações diferentes dessa formulação do Hume. No destino do que ele propôs. Exato. E agora, o que fica muito forte do livro primeiro e desse paradoxo da causalidade, o paradoxo do Hume, é o fato de que ele é um problema sem solução. É o fato de que existe uma opacidade no futuro com relação à qual nós só podemos lidar pela projeção e pela previsibilidade. Então, tem algumas tentativas de solucionar essa opacidade do futuro, que seria o fato de que, como não há causalidade intrínseca às coisas, essa nossa capacidade de tentar povoar com natureza humana no futuro fosse uma tentativa um pouco artificial. Então, existem algumas tentativas de tentar solucionar esse problema. Por exemplo, Popper leu Hume e tenta dar uma saída um pouco pela história da ciência. Então, ainda que não exista uma causalidade intrínseca às coisas, a história da ciência produz uma causalidade com relação à qual não existe razão para duvidar dela. E uma espécie de jogo de conjectura e de refutação com relação às causalidades da ciência nos permitem estarmos num mundo plenamente causalizado, plenamente causal pela ciência, e estabelecermos pequenas divergências, de modo que as causalidades futuras serão meio que gestadas no ventre da causalidade presente. Então, há sempre um mundo habitado, né? Nelson Goodman, por exemplo, que é um pouco mais subversivo, diz que não, essa é uma saída que não resolve o paradoxo do Hume, simplesmente não olha para ele. E o Goodman tenta produzir uma teoria da projeção, né? Mas o ponto é, para encerrar, de que essa relação entre impressões, ideias, crenças e causalidades, né, o fato de que a natureza humana, ao ter impressões, produz ideias, associa ideias pela imaginação e produz crenças plenamente vivazes, esse emaranhado de coisas produz um eu. E esse eu não se define por uma identificação consigo próprio,
mas se define pelo fato de que ele é plenamente composto na experiência. Aí Hume diz, esse eu, essa filosofia da mente, só se define pelo fato de que o eu é um fluxo de sensações. O eu é um fluxo bastante próximo, bastante intenso de sensações, com relação às quais a natureza humana é alguma delas. É como se o eu fosse um fluxo de proto-imagens, né, imagens em informação, intensidades em informação, com relação às quais a natureza humana tomasse algumas intensidades más e fizesse imagens acerca de si. Acerca de si, acerca do mundo, né? Mas o fato de que essa filosofia definiria a natureza humana e o eu na natureza humana como um rebatimento de sensações. É como se desse grande carrinho de bate-bate, esse espaço vazio é o chamado eu, esse espaço que é alvoroçado por uma série de sensações. Então, ele se identifica pelas crenças, ele se identifica que essas crenças são as minhas ideias, esse mundo tem uma causalidade. Então, é esse rebatimento forte pelas sensações. Tá bom, obrigado. Vou à próxima mesa. Ah, não, teríamos intervalo agora. Vocês querem intervalo ou a gente pode ir seguindo? Tem. Faz intervalo? Não? 5 minutos verdadeiros ou da ciência política? Tá bom. Crença nos 5 minutos ou 5 minutos de verdade? Vou esperar um pouquinho, só que o Romário ele tá filmando. Ele está acertando ali a câmera. Ah, tem filme. Está filmando. Chique. Aqui é muito chique tudo. Você gostou? Tô.